A pessoa dormir durante a relaxante é um sinal positivo ou negativo? Na minha opinião, é um sinal nenhum, tá? Nem positivo, nem negativo. De certa forma, né, é, pode ser considerado mais pro positivo porque ele relaxou, ponto, tá? Mas não que isso seja garantia de que a sua massagem foi extremamente boa, né? Não tem essa relação direta com esse positivo. Mas lógico que não, em hipótese alguma quer dizer que foi ruim, tá? Mas aquilo que eu disse assim, que às vezes assim, a gente tem que só tomar cuidado porque quando ele relaxa, muitas vezes você não imprimiu a intensidade de pressão necessária para que fizesse a diferença na vida dele, tá? Então tem que pensar nisso daí. Professor, me responde uma coisa: fazer ventosa no umbigo abaixo é liberado um pouco as toxinas do intestino e traz equilíbrio? Não é isso? Me confirma, por favor. Na verdade, ó, ventosa na região do umbigo ali, né? Para a questão do intestino, faz no trajeto do intestino mesmo, não tem problema nenhum. E aí faz os pontos, né? Então, o E25, o ponto de alarme do intestino grosso, pode fazer do baço pâncreas para fazer o transporte, transformação. Então, você vai ajudar nesse sentido, mas e a princípio não vai ter problema nenhum, não. Um VC4, um VC3 pode ser estimulado para melhorar também, baixo ventre, né? Não tem problema nenhum, não, tá? Professor, penso em cursar fisioterapia para agregar a massoterapia. O que o senhor acha dessa junção? Eu sou suspeito para falar sobre isso, mesmo porque também, ó, eu trabalhei com massagem desde 1996, 99 no Japão, depois em 2001, o que eu fiz? Faculdade de fisioterapia, tá? E o que eu posso te dizer em relação a isso? A minha opinião, me agregou muito conhecimento, confiança, mais ainda do que eu já costumo ter. Você começa a entender por que eu fiz aquele movimento e o cliente melhorou. Por que eu fiz aquele outro movimento e o cliente piorou. Então você começa a ter essas sacadas, né? De uma maneira um pouco mais frequente, tá? Lógico que se você não fizer o curso de fisioterapia, você vai conseguir desenvolver isso? Vai conseguir desenvolver isso, mas você vai ter que estudar. Então, se você não for muito autodidata, eu acho que você não vai conseguir de uma maneira muito rápida, muito fácil. A partir do momento que você está numa faculdade, fazendo um curso nesse sentido, né, as pessoas vão te dar o conteúdo, né? E aí, mas mesmo assim não é garantia de que você vai aprender. Né? Mas é um caminho, tá ok? Particularmente, assim, só para resumir, eu apoio a ideia, tá? Quando faço uma massagem, se eu passar de 1 hora, sinto câimbras na mão. O que está acontecendo? Na verdade é porque você está precisando fortalecer sua musculatura. Câimbras é porque o seu músculo está entrando em fadiga, tá em desequilíbrio ali e está entrando em fadiga. E aí ele fibrila, tá? Ele fica, né, descompensado ali. Então tem que fortalecer a musculatura, tem que também verificar se não tem de repente ali uma deficiência de potássio, né, alguma coisa mais fisiológica, tá? Se tiver isso, vai ter que repor, né? Mas se não, tem que fazer o fortalecimento, tá bom? Passei a sentir dores no braço após as manobras. Lá no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo falando especificamente sobre dores no braço e nas mãos do massoterapeuta. Você tem que trabalhar a prevenção, tá? Tem que trabalhar a prevenção e o melhor caminho é você cuidar. E aquilo que eu falo assim, gelo, alongamento, fortalecimento é o caminho para que você consiga ter uma carreira mais longa dentro da massoterapia. Precisa ter essa disciplina, tá? Inserir o Tantra no aprendizado seria uma boa área para se estudar? Eu não gosto muito de misturar não, tá, John? Porque eu acho que essa questão do Tantra vai estar muito relacionada com a imagem de sexo, sexualismo, e eu não gosto muito de misturar nesse sentido, tá ok? Professor, estou adorando trabalhar com massoterapia, só estou com dificuldade na drenagem linfática. Não me identifiquei. Não tem problema. Deixa ela para outras pessoas. Se você, porventura, tiver algum cliente que precisa da drenagem linfática por causa ali de uma retenção de líquidos e tudo mais, ou de um pós-operatório, um câncer de mama, você encaminha para alguém que saiba fazer direitinho, tá ok? Não tenha medo de encaminhar
clientes para a pessoa correta, certo? Quando a pessoa tem muito estresse e hernia de disco, faz fisioterapia, dá febre, é normal? Não por causa do estresse da hernia de disco, né? Febre é por causa de alguma outra coisa que ele está tendo, alguma outra infecção, alguma outra situação, tá? Mas não tem relação direta com a hernia de disco, não. E nem com o estresse, a princípio. Lógico que o estresse, somado à dor, hernia de disco, você também diminui o seu sistema imunológico, tá? Então você enfraquece o sistema de defesa, fica mais suscetível a essas infecções que vão gerar febre, que podem causar febre, tá? Tem essa relação também. Mas, assim, de pronto, assim, não dá pra gente dizer que uma causa da outra, tá?